Maranata, desbravadores! Vamos para mais uma leitura da Bíblia. É a leitura do nosso ano bíblico juvenil e hoje é a leitura do dia 1º de maio. Josué capítulo 8 e capítulo 10 do verso 1 ao 27. Ai é destruída. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens que estavam com ele. E chegaram-se e vieram defronte da cidade. E alojaram-se do lado norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ela uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o povo se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro,
porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram todos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, e já sendo todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fossem abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Agora vamos para o capítulo 10, verso de 1 ao 27. Gibeão sitiada por 5 reis. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom,
e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamurte, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr si, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o de Eglon.
Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué feriu-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Desbravadores, a leitura foi cumprida, no sentido de que ela foi esticada hoje, mas assim cumprimos fielmente a parte que nos corresponde. Bom dia!